Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Oi, gente! Olha quem apareceu! Quanto tempo, né, que não tem um episódio do Comporta na Tela, quanto tempo que eu estou sumida desse formato aqui de episódio podcast. E por mais que o Comporta na Tela seja um podcast, não só um podcast, mas a ideia inicial é ser um podcast, né, com episódios aí falando sobre cinema e comportamento, eu realmente passei um período assim, sem ter tantas inspirações e sem encontrar nada que fizesse tanto sentido de gravar e de falar. E eu não queria aparecer só pra gravar qualquer coisa, sabe? E aí, depois desse tempo de pensar, tive ideia pra um novo episódio. Na verdade, já fazia um tempo que eu tava com essa ideia, mas eu queria maturar um pouquinho mais e também encontrar o momento certo. E aí, voltei. Não sei, quero muito poder ficar mais constante com os episódios, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu penso em ter um episódio por mês. Esse podcast já passou por tanta mudança, assim, de constância mesmo, sabe? Inicialmente era pra ser um episódio por semana, depois a 15 dias, e aí fiquei um tempo sem gravar. E, assim, não quero que isso aconteça, mas também eu sei que não é impossível, mas eu sei que é muito difícil ter tantos episódios pensando assim na ideia de ir realmente mais a fundo sobre os temas e sobre os filmes e séries que eu falo nos episódios também, sabe? Então talvez o ideal seja um episódio por mês. Vou tentar me ater a isso. Não prometo, mas eu vou tentar. E assim, né, nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, eu tô sempre postando conteúdo. Sempre é uma palavra forte, mas assim, pelo menos na semana vai ter algum conteúdo de dica ou de alguma coisa. Então por lá eu apareço mais. Mas assim, para não falar tanto, vamos pro episódio de hoje. E aí que a Olivia Rodrigo decidiu mudar a minha vida lançando um álbum novo. E mais especificamente a música The Cure, que assim, bateu forte aqui, tá? Eu escutei essa música e eu fiquei muito impactada. A música, ela veio antes do álbum, né? Ela foi um dos singles do álbum novo dela, né? You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Um pouquinho, né, relacionável, tudo bom. E eu escutei essa música e ela me bateu forte, de um jeito muito diferente, mas eu acho que música é isso também. E aí eu queria falar sobre a música e sobre a reflexão que eu tirei dela, mas acho que muitas pessoas também tiraram reflexão dela nesse sentido. E, obviamente, né, relacionar aí com alguma produção, e nesse caso com um filme, que inclusive é um filme que eu já queria ter assistido há muito tempo, porque ele é bem conhecido e bem falado, e eu ainda não tinha assistido. Mas estava na minha watchlist, assim, há muito tempo. E, assim, vamos tentar relacionar aí essas duas coisas. Mas inicialmente falando, né, sobre a música, a Olivia, ela fala ali, né, sobre estar em um relacionamento e esperar que aquele relacionamento fosse a cura para todas as coisas que ela sente ou todos os problemas que ela tem. Tô resumindo assim, bem basicamente a música. Ela achava que finalmente tinha encontrado o antídoto, né, tinha encontrado a cura com aquela pessoa. E assim, temos teorias aí na internet sobre quem ela tá falando, sobre qual relacionamento ela tá falando. Não vou entrar nesse quesito aqui, pois não é o intuito, e tem milhares de pessoas falando sobre isso na internet. Mas ela fala sobre estar nesse relacionamento e achar que vai ser a cura pra tudo que ela sente ou para aquilo que ela vive, e na real não é, né? E aí ela fala, né, em uma parte da música, de que a cabeça dela tá cheia de veneno e o coração cheio de dúvidas, e que porque aquilo não pode ser a cura, né? Porque aquilo não pode consertar e tudo mais. E a música, né, está nesse contexto aí de relacionamento, mas pra mim ela bateu num lugar muito diferente, mas eu acho que comum também, e talvez para algumas outras pessoas também possam ter batido nesse lugar, mas assim, pra mim, pessoalmente, ela veio nesse lugar de porque tal coisa que eu quero nunca pode ser o suficiente, ou porque aquilo que eu tanto almejo não chega, né, vai estar nesse lugar, mas também de quando aquilo chega, porque
ele não preenche verdadeiramente você, ou porque aquilo nunca pode ser o suficiente, né? Quando ela fala, why can never be enough, porque não pode ser o suficiente. Tô gastando todo o meu inglês, que não é muito, mas pra mim veio muito nesse lugar e assim, não é que eu já tenha conquistado todos os meus sonhos, mas sabe aquele sentimento de você querer uma coisa com todo o seu coração, com toda a sua força, tudo que você pensa é aquilo, e quando aquilo chega, já não é tão grande coisa, ou aquilo chega e você faz, tá, e agora, sabe? Tipo, você coloca todas as suas expectativas em algo e espera que aquilo seja o suficiente, e não é. E aí, não que tudo que eu desejo, né, eu já tenha chegado, né, já tenha chegado até a mim e que eu tenha me sentido assim, mas eu acho que na maioria das vezes está nesse lugar, sabe, de a gente desejar aquilo com tanta força e quando aquilo chega, chegou. E não é o que a gente esperava, sabe? A gente espera que aquele trabalho, que aquele relacionamento, que aquela viagem ou qualquer outra coisa que você pode colocar aí seja a grande cura, seja o suficiente, e às vezes quando chega não é, né? E por mais que muitas das coisas que eu desejo não tenha chegado ainda, eu fico me perguntando assim, e se chegar? E quando chegar? Será que eu vou estar satisfeita? Será que realmente vai ser tudo aquilo que eu imaginava, sabe? Eu acho que a música me lembrou muito assim e me fez pensar muito também sobre como a gente coloca tantas expectativas e expectativas tão grandes em tantas coisas, né? E aí na Olivia ali pro relacionamento, mas assim pra gente e pra mim em qualquer outra coisa, e aí particularmente pra mim na vida profissional. E às vezes o trabalho não vai ser tudo, né? Às vezes aquele grande sonho, por mais que seja um grande sonho e por mais que seja muito especial, não é a solução de todos os problemas. Às vezes você vai estar naquele trabalho que você almejou com toda a sua força, com todo o seu coração, e você pode não ser feliz lá, ou pode ser muito bom e você pode gostar, mas ainda assim ter momentos não tão legais. Mas aí, partindo para o filme, né, que é a intenção também desse episódio, de conectar aí o meu pensamento, esse tema, né, de cura e de colocar tantas expectativas em alguma coisa ou muitas coisas, vamos falar sobre 500 Dias com Ela. No filme, a gente acompanha o Tom, que é um homem ali muito romântico e muito idealizador de encontrar uma grande mulher ou encontrar uma pessoa com quem ele vai dividir o resto da vida, vai ser o grande amor da vida dele e tudo mais. Até que ele conhece a Summer no trabalho dele, né? Ela chega ali como uma secretária, né? Ela é novata. Assim, gente, é ele conhecer a Summer e, meu Deus, a vida do homem muda completamente. Ele olha pra ela e é o amor da minha vida. Como isso acontece assim, eu não sei, porque eu acho que possa existir amor à primeira vista, mas assim, com calma, né, gente? Mas eu acho que, na verdade, é porque o filme, ele toca num assunto muito interessante, que é quando você coloca todas as suas expectativas e todos os seus desejos naquela pessoa, né? Você projeta. Então, assim, quando ele viu a Summer, ele nem conhecia ela de verdade ou tão profundamente, e ele já tinha pra ele que era o amor da vida dele. Por mais que ele não quisesse dizer, né? Porque ele comenta ali com os amigos de não, ela é legal, não tem nada acontecendo, tipo, não senti isso tudo, tipo, não vou pra frente com isso, tipo assim, só achei ela bonita, não sei o quê, quando na verdade, internamente, ele já tava, assim, completamente apaixonado por ela. E aí que ele vai conhecendo a Summer aos poucos, muito numa amizade, porque ela não dá bola pra ele, nesse sentido romântico, ela é super gentil e tem momentos ali no trabalho, e também quando eles estão fora do trabalho ali, que o pessoal do trabalho sai pra happy hour, essas coisas, eles se dão muito bem, mas pra ela é amizade, e pra ele diz que é amizade quando ele tá querendo ter alguma coisa a mais, né? E aí chega um momento de que eles começam a se relacionar romanticamente, mas assim, não é um namoro, ou não é algo exclusivo, ou que tem um rótulo de namoro. E aí é que as coisas vão ficando um pouquinho interessantes e complicadas também. Porque a cada momento que o Tom passa com a Summer, né, e a cada coisa ali que vai acontecendo e eles indo se aproximando mais, obviamente ele vai ficar completamente apaixonado, né, ainda mais, né, e louco por ela. E a Summer não quer ter nada sério, tipo, ela gosta do Tom, mas
ela não quer ter um relacionamento, na real. E ela disse que ela não quer com ninguém, né? Tipo, ela quer ali se divertir, né? Ter momento com as pessoas e tal, mas ela não quer um relacionamento. E a gente entende ali no filme porque fala um pouquinho sobre a história dela no passado e tal. Mas o Tom tá assim, é a mulher da minha vida, entendeu? Todas as fichas estão apostadas nela. E eu não acho que a Summer seja uma vilã, e é muito interessante que esse filme causa muitos debates nas redes, ou pelo menos já causou bastante, né? Das pessoas ficarem tipo assim, mas ela enganou o cara, ou não, ele era emocionado demais e projetou coisas que não eram, na verdade. E eu acho que tem um pouquinho dos dois, não nesse sentido dela ser vilã, mas assim, que mais pra frente, assim, as coisas ficam um pouquinho complicadas. E aí, aviso que esse vídeo, né, esse episódio vai ter spoiler, obviamente, sobre o filme. Espero que a maioria já tenha assistido para que a gente possa, né, conversar aí. Mas aí, a gente sabe que algo dá errado logo no início do filme, né? A gente vê que o Tom tá completamente desolado, acabado, porque ele não está com a Summer, e a gente vai acompanhando os 500 dias ali que ele passou com ela, né? Diretamente ou não. É algo, inclusive, que eu adorei nesse filme, que é a montagem dele, né? A gente vai vendo ali vários momentos deles juntos, e quando eles já não estão mais juntos, e como aquilo se deu e tal, não sei o quê. Eu adorei o filme ser feito desse jeito. E aí a gente sabe que eles terminam em algum dado momento. Acontece que era aquilo, né? A Summer não queria nada sério e o Tom tava tipo assim, essa é a mulher que eu vou casar e vai ser a mãe dos meus filhos, né? Estavam ali com expectativas e com vontades e desejos totalmente opostos, e o Tom fica completamente desolado quando ela termina com ele. E assim, eu acho que existe uma zona cinza, sabe, assim, na história. Porque tem um momento que eles estão conversando e que ela fala, né, sobre não querer nada sério. E ele diz, eu também não quero nada sério. Quando, na verdade, ele queria. Talvez não naquele dado momento, mas ele queria algo sério. E ela não. Então, as expectativas, né, por mais que as coisas estivessem alinhadas ali, não acho que era totalmente verdade dele, sabe? E aí, quando as coisas vão ficando mais sérias, eles vão realmente passando muito mais tempo juntos, a Summer percebe que ela não quer estar com o Tom, né? Ou que ela não gosta tanto dele assim, e que ela não quer estar naquele relacionamento, que ela não quer relacionamento. Pelo menos não no momento. Porque aí, mais pra frente no filme, o Tom vai reencontrar a Summer ali, né? Depois de um tempo que eles não estão mais juntos e ele já sofreu, assim, horrores. Ele vai encontrar com ela e ele vai descobrir que a Summer está noiva. Então, como é que uma pessoa que não queria ter nada sério, né? Tipo, não queria relacionamento, vai casar? E aí que é a questão, né? De grande debate, assim. Mas eu acho que, assim, o Tom colocou todas as expectativas e projetou o que ele queria pro futuro, o que ele queria com a Summer, sabe? Tipo, veio da cabeça dele e do que ele queria, e não era o que a Summer queria. Poderia ser, né, que no futuro ela mudasse de ideia, que foi o que aconteceu, né? Ela conheceu uma pessoa e decidiu que essa pessoa ela iria casar e tudo mais. Mas eu acho que não é justo a gente fazer isso com a gente, de esperar que o outro cumpra com aquilo que a gente espera, ou, né, cumpra ali com as nossas expectativas, ou que essa pessoa seja a nossa cura, né? Ali voltando pra música da Olivia, porque o outro é o outro, né? Eu acho que tem uma frase que eu não vou lembrar exatamente, mas que diz assim, que a expectativa do outro é um lugar muito difícil de morar, é alguma coisa assim. Porque não quer dizer que estando em um relacionamento, né, dividindo a vida com alguém, você não espera que essa pessoa faça algo por você, né? Ou que você não cria expectativas. Eu acho que é impossível, isso não existe. Mas existe um lugar saudável de se estar compartilhando a vida com o outro, entendeu? De você não colocar realmente todas as suas expectativas de que o outro lhe faça feliz, ou de que o outro lhe complete, ou de que ele faça aquilo que você espera que ele faça. E o Tom tava nesse ambiente, né? Ele tinha tudo projetado na cabeça de que ele queria encontrar a mulher da vida dele, casar, ter filhos, pipopopó. Mas essa pessoa não era a Summer, né? Aí eu não vou dizer que não dá pra sentir ali a decepção do Tom quando, né, ele descobre que a Summer tá noiva, vai casar. E aí, um dado momento, eles se encontram de novo e ele pergunta, né, tipo, por que, né? Tipo, ela mudou de ideia ou por que essa pessoa. E, gente, é de
doer no coração, porque ela fala de eu simplesmente soube, sabe? Ela simplesmente soube, ela simplesmente teve a certeza de que aquela pessoa que ela conheceu era a pessoa que ela ia casar, entendeu? E com o Tom ela não tinha essa certeza. Eu não vou dizer que isso não dói, gente, porque assim, no início do filme tava, gente, ele é muito emocionado, ele é muito louquinho, ele tá indo com muita sede ao pote, mas também é legal se identificar com ele em alguns momentos, e especificamente nesse. Porque, tipo, se eu conhecesse uma pessoa, ficasse completamente apaixonada e criasse toda uma expectativa, porque, queira que não, você cria, e aquela pessoa não ficasse comigo, mas logo depois encontrasse alguém e casasse, eu ia ficar meio lelé da cabeça e me perguntar, por quê? Ela e não eu, entendeu? Eu acho que muita gente pode sentir isso. Também dá pra se colocar no lugar da Sammy e também se identificar com ela, de que às vezes na vida você vai mudar de ideia, sabe? Às vezes vai dar um 360 e aquilo que você queria não é mais o que você quer. Então ela achava que ela queria não se relacionar, não ter nada sério, nunca casar, e ela conheceu alguém que mudou, sabe? A ideia do que ela tinha e que ela teve a certeza de que ela queria casar com aquela pessoa. E assim, não sabemos, mas pode ser que ela se separe dessa pessoa e que ela não queira mais casamento. Vai saber, né? Eu acho que nada é constante e também que a gente pode mudar de ideia na vida muitas vezes. A gente vai mudar de ideia na vida muitas vezes. E aí, conectando, né, o filme com a música, eu acho que muitas das vezes a gente tenta realmente colocar todas as nossas expectativas ou encontrar uma solução naquela coisa específica, seja relacionamento, seja trabalho, como eu já falei. E isso não é legal, né? Porque principalmente quando é no outro e depende do outro, a gente provavelmente vai se decepcionar, porque não está nas nossas mãos, né? E não está no nosso poder resolver aquilo quando você deixa nas mãos do outro, ou a expectativa está no outro, né? De lhe curar e de lhe fazer feliz e de resolver aquilo que você tem. Quando tá nas nossas mãos, não necessariamente também às vezes dá certo, porque nem sempre a gente tem controle sobre tudo. Eu acho que assim, a cura está dentro da gente, sabe? E não uma cura que seja 100% estável ou que resolva tudo pro resto da vida, mas eu acho que tá dentro da gente o poder de criar muitas expectativas ou não criar muitas expectativas com aquele relacionamento, com aquele trabalho, com aquele sonho, com aquele desejo. Também tá dentro da gente, principalmente, a autoestima de se amar e se sentir o máximo. Ninguém vai fazer isso pela gente. E tá dentro da gente a possibilidade de recomeçar e mudar e resolver aquele problema, sabe? Quando a gente coloca nas mãos dos outros, pode ser que dê certo, pode ser que se resolva, pode ser também que a gente se decepcione muito, e às vezes a gente vai se decepcionar porque acontece também. E aí eu vou encerrando esse episódio com uma pergunta que é: será que você está vivendo ou só esperando que essa cura chegue? Essa cura sendo um relacionamento, né? Uma pessoa, um sonho, um desejo, o trabalho. Não tenho resposta, tá, gente? Como quase sempre. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é muito importante a gente refletir. E quando eu escutei a música da Olivia pela primeira vez, eu fiquei com essa reflexão mesmo. Eu queria poder compartilhar elas também. Eu espero que quem está escutando tenha gostado do episódio. Eu espero que tenha feito você pensar, refletir, ou pelo menos assim, conhecer um filme novo, né, ter uma visão diferente aí sobre todo esse tema. Eu acho que uma das melhores dádivas da vida é poder recomeçar a cada dia, né? Eu comecei esse podcast com um episódio falando sobre recomeçar, e eu acho que dá pra conectar muito com esse tema também. Na verdade, recomeçar dá pra conectar com tudo, basicamente. Mas assim, às vezes a gente vai colocar nossas expectativas naquele relacionamento, naquela pessoa, naquele sonho, naquele desejo, vai achar que a cura, né, e a resolução dos nossos problemas ou daquilo que a gente sente tá naquilo específico, e a gente vai se decepcionar, mas a gente tem sempre um outro dia pra recomeçar e pra ver as coisas de uma forma diferente, né? E é isso que eu queria poder compartilhar e tentar dizer com esse episódio também. Eu espero que você que tá escutando tenha gostado. Comenta aí, né, se você
pensou assim também enquanto escutava, se você escutou a música da Olivia Rodrigo e adorou e também assim lhe causou coisinhas, como causou em mim, curte o episódio, compartilha, comenta, né? Se inscreve aí na plataforma de áudio que você está escutando, no YouTube ou no Spotify. Segue também as redes do Comporta na Tela no Instagram e no TikTok, tem outros conteúdos por lá também. E a gente se encontra aí, né, num próximo episódio ou nos próximos vídeos por aí.